Vamos lá então, que é o seguinte, o Palmeiras está eliminado da Copa do Brasil, que por sinal teve um pênalti claríssimo para a equipe do Flamengo que o seu Daronco não deu. Olha o Silvio, chama o velho do Silvio. O Silvio falou pênalti pro Flamengo que o árbitro não deu, o VAR não deu, né? Agora os palmeirenses estão reclamando da saída da bola, do impedimento do Flaco Lopes. Menos, né, gente? Menos. Sim, companheiro! Ó, o Braz falou, um pênalti assustador do Murilo. Depois a Leila Pereira definiu a arbitragem como obscena, até para rebater a expulsão do Abel. E aí, tudo bem, Gaciba? Boa noite. Boa noite, senhores. Um grande prazer estar falando com vocês. Os termos que estão utilizando rodada após rodada para arbitragem não são nada agradáveis, né? E tem muita polêmica, né? Eu acho que esse jogo é um dos que teve polêmica e a gente sabia que nesses jogos decisivos nós teríamos dessa jogada polêmica e estamos aí à disposição para falar delas. Acredito que a primeira seja esse pedido de pênalti do Flamengo. Eu vi todas as imagens que eu observei aqui. Se houve um contato, ele é muito leve, não tem como provocar a queda do Gerson da maneira com que ele caiu. Para mim esse contato é completamente natural e eu não vejo penalidade, pelo menos não enxerguei em nenhum dos ângulos que eu observei um calço ao ponto de causar a queda do jogador dessa forma. Eu não marcaria essa penalidade e muito menos sugeriria revisão se estivesse como árbitro de vídeo. Esse foi o primeiro pênalti reclamado pelos rubro-negros, né? E a gente viu o Braz citando outro, a mão do Murilo. Nesse lance, Gaciba, eu fico em dúvida até porque o Pedro dá uma empurrada antes. A bola realmente bate na mão, né? Qual a sua opinião sobre esse lance? Na verdade, tanto o Pedro como o Murilo estão tentando usar as duas mãos como referência, né? O que acontece dentro? Talvez essa seja a jogada mais polêmica da noite. O que acontece agora na questão da interpretação moderna da regra, tá? É a interpretação moderna da regra. O Murilo, a hora que a bola toca no braço do Murilo, ele está de costas. É verdade. Mas ele tem noção exata da viagem da bola. Ele está olhando para a bola, o Pedro está com a mão nas costas dele. No momento que o Pedro tira esse contato, que para mim não é faltoso, das costas do Murilo, ele pensa, diz, eu preciso da referência de novo porque eu perdi a referência do atacante. E gira, esticando o braço na horizontal e fica com ele completamente aberto ao lado do corpo, correndo o risco de fazer infração. Como essa bola é alta, lenta e acaba tendo contato com esse braço, para mim, por todas as orientações que são feitas à arbitragem atualmente, isso deve ser considerado que o jogador correu risco e essa é uma mão deliberada. Deveria ter sido marcada a penalidade. O árbitro de vídeo, que é o Wagner Hilwey, acabou respeitando a decisão do Daronco de campo, mas o Daronco não tinha todos esses fatores que a gente tem aqui olhando os replays. E o fato do Pedro ter aparentemente dado um empurrão, isso não muda, porque o Murilo acabou reagindo ao empurrão, isso não muda a sua opinião? Eu acho que os dois, na verdade, estão tendo como referência um e o outro atleta, né? E eu não vejo assim um empurrão do Pedro. Tá. Né? Eu vejo que o Pedro também está usando a mão como referência do contato com o Murilo. Né? E ele, quando ele acaba encostando nas costas do Murilo, dando esse passo para trás, ele, na verdade, ele está tirando, né, esse contato para ele conseguir uma boa posição. Porque ambos estão vendo a bola, ambos sabem onde a bola vai cair. E o Pedro consegue fazer, né, esse cálculo melhor da onde a bola vai cair. E aí, no caso, o Murilo, quando ele busca o Pedro, ele estica o braço, que para mim é uma posição antinatural para o jogo, e por isso que a penalidade deveria ter sido marcada. E uma expulsão indicada pelo VAR, como eu nunca vi, do Abel Ferreira. Foi bem rápido, mas o VAR pegou. O que você achou, Gaciba? Tá na regra isso? Tá na regra. O que o VAR não pode entrar é a questão de áudio. Se o Abel virasse para a torcida, por exemplo, e falasse palavras obscenas, isso não é permitido que o árbitro de vídeo entre e sugira uma revisão. Agora, se ele tem uma imagem com gestos, né, e para mim é muito claro o gesto que o Abel fez, né, isso aí em Portugal e no Brasil é um gesto obsceno, sim,
né? Então ele na verdade a decisão é correta do árbitro de vídeo em chamar para revisão e do Anderson Daronco de apresentar o cartão vermelho de forma direta para o treinador do Palmeiras. Para mim está muito bem caracterizado aí a questão de gestos obscenos. Começar então com Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras começou daquele jeito, atacando, parecia que ia conseguir a vaga, mas ficou mesmo no 1-0. Vinícius Nicoletti traz os detalhes. Com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, o Palmeiras bateu o Flamengo aqui no Allianz Parque. Ganhou, mas não levou a classificação às quartas de final. A equipe alviverde precisava de uma vitória por pelo menos 2 gols de diferença para levar a decisão nos pênaltis, depois de perder o primeiro jogo por 2-0 e fez apenas 1 gol no primeiro tempo. O Palmeiras começou criando várias chances, pressionando e fez o gol aos 7 minutos com o zagueiro Vitor Reis. O Bandeira deu impedimento, mas depois da correção do VAR, o juiz confirmou o gol do Palmeiras. O lance mais perigoso do Flamengo no primeiro tempo foi um pedido de pênalti em cima de Gerson. O Flamengo também reclamou de um pênalti no segundo tempo, a bola que bateu no braço do zagueiro Murilo. É assustador o pênalti em que nem, assim, com a facilidade que se manda continuar o jogo com a maior tranquilidade do mundo, sem braço esticado, braço... um lance que muito tranquilo de se ver. Mais uma vez, o que me assusta é o VAR, não é nem o juiz ali, porque o juiz pode, mais uma vez, não está coberto e não vê, mas depois, nas imagens, seria a coisa mais fácil do mundo. Palmeiras continuou em cima, criou boas chances no segundo tempo, Murilo mandou uma bola na trave e a equipe alviverde chegou ao segundo gol com Flaco Lopes, mas o VAR anotou impedimento. O técnico Abel Ferreira foi expulso do jogo por gesto obsceno. O que eu achei obsceno foi a paciência que o árbitro teve, não é? Nas paralisações, nas ceras, entende? Isso eu achei obsceno, não é? O pouco acréscimo que se deu. E o Palmeiras não conseguiu fazer o segundo gol com todo mundo no ataque. No finalzinho da partida, o último chute foi do goleiro, o Everton. Então, com esse resultado, Palmeiras eliminado da Copa do Brasil e o Flamengo avança às quartas de final. Todo mundo fala que o Palmeiras não conseguiu, mas temos também que dar um mérito ao adversário. O Palmeiras não conseguiu por culpa própria, mas também pelo adversário que apanhou. Hoje foi exatamente o contrário. Hoje o Palmeiras esteve superior e, se olharmos para o rendimento do Flamengo, foi inferior devido ao que o adversário fez. O trabalho do Palmeiras me dá um profundo orgulho. O torcedor tem que lembrar sempre que nós somos bicampeões brasileiros, não é? Eu confio em todos os profissionais que trabalham conosco. O que nós vamos fazer é continuar trabalhando e jogando tentando pelo menos, não é? Lutar como nós lutamos hoje, que foi um jogo espetacular. Eu queria dar parabéns para os nossos atletas. Estou muito, muito orgulhosa do jogo de hoje. Tá aí, os números então do jogo. O Palmeiras ganhou por 1-0, mas ficou pelo caminho na Copa do Brasil. O Palmeiras teve mais posse de bola, 59% contra 41%. Finalizou muito mais, 4 vezes mais, 20 contra 5. Teve 6 finalizações certas contra apenas 2 do Flamengo. Grandes chances, 5-1. Ações na área rival, 41-15. Desarmou o dobro também, 16 contra 8. Ô Elton, eu lembro que ontem você falou, não dá pra duvidar do Palmeiras. A gente já viu o Palmeiras fazendo tanta coisa e começou exatamente do jeito que a torcida queria, indo pra cima. Do lado do Flamengo, a rapaziada tá achando que o Flamengo foi pra campo meio covarde, que deveria ter ido mais pro ataque. Enfim, quero a sua opinião sobre o jogo. O fato é que a torcida do Palmeiras aplaudiu muito no final do desempenho do time. E quero lembrar você, fã de esporte, que já já o Leonardo Gaciba vai chegar para falar de todas as polêmicas de arbitragem desse jogo. Fala, Elton, queremos ouvi-lo. Edu, o legal aqui do Sport Center é que a gente vai contando as histórias diariamente e claro que a gente traz o nosso olhar, né? Mas tentando entender o que os personagens do jogo queriam fazer nos jogos, né? Então acho que nesse caso específico
de Palmeiras e Flamengo, a gente entendeu as propostas dos dois técnicos no jogo de ida. E o jogo de volta trouxe o mesmo cenário, mas com os personagens também invertendo o protagonismo, porque o primeiro tempo do Palmeiras foi como o primeiro tempo do Flamengo no Maracanã. O Palmeiras foi muito superior, foi um time que conseguiu fazer um gol cedo, é verdade, e condicionou o jogo também de ser um time um pouco mais ofensivo, muito mais, inclusive, do que foi no jogo de ida, principalmente na primeira etapa. E eu acho que parte também da escalação do Abel Ferreira para esse jogo, né? 3 zagueiros, deixou o Vitor Reis funcionando como um protetor do Mike, né? O Mike jogou como ala. A gente falou ontem, o Palmeiras deve usar esse recurso de colocar os dois laterais como pontas para jogarem no ataque ao mesmo tempo. E foi o que aconteceu, né? O Mike pela direita, o Caio Paulista pela esquerda. O Caio Paulista muito acostumado também a jogar dessa forma, a jogar como... Ele é ponta de origem, né? Foi colocado como lateral no Fluminense, mas ele é ponta de origem e apareceu muito bem pelo lado esquerdo, acabou fazendo um bom jogo, inclusive. O Abel Ferreira preencheu também o meio com 2 jogadores de criação, né? O Aníbal Moreno é um jogador também que ajuda na criação, e o Rafael Veiga jogando um pouco mais recuado, e aí 3 caras com liberdade na frente. O Rony fazendo essa função, jogando um pouco mais por dentro, né, abrindo o corredor para o Mike, o Felipe Anderson fazendo isso do lado esquerdo, né, para ter liberdade do Caio Paulista, e o Flaco Lopes na referência. E a outra alternativa era o jogo aéreo, que foi de onde saiu, inclusive, o gol do Vitor Reis, o gol do Palmeiras. Só que aí veio o segundo tempo e o Flamengo entendeu que precisava jogar de uma maneira diferente, tentou controlar um pouco mais a posse da bola no segundo tempo, mas não conseguiu. Foi um Palmeiras ainda que continuou no ataque o tempo inteiro, só que é um confronto de 180 minutos. No fim das contas, o Flamengo venceu por 2-1. Mas foi um jogo do Palmeiras que fica aquela sensação de que poderia ter sido um pouco mais dessa forma no Maracanã. Mas o Flamengo foi muito superior no Maracanã ao ponto de fazer os 2-0 e garantir essa boa vantagem. Acabou, no fim das contas, sendo um confronto equilibrado, onde o Flamengo foi melhor no primeiro jogo e o Palmeiras foi melhor no segundo jogo. Aí vem o fator eficiência. O Flamengo foi mais eficiente no ataque, conseguiu fazer 2 gols e garantir essa classificação para a próxima fase. Só pra constar, o Flamengo fez cera hoje como o Palmeiras fez cera no Maracanã. Claro! Só pra constar. O Palmeiras fez cera no Maracanã desde o primeiro tempo. Mas para padrões, fez hoje cera. Padrões pro futebol brasileiro, eu acho que até abaixo do normal. E a cera foi reconhecida pelo Daronco, dando 6 minutos no primeiro tempo e 8 no segundo. E tivemos também a participação de VAR, né? Temos Os dois, tanto no primeiro como no segundo tempo. Parou para checar os 2 gols do Palmeiras. Um validado, o outro anulado. Mas até não demorou muito, né? Do segundo tempo acho que demorou mais. Do primeiro não acho o segundo... A primeira mão na bola no campo... ter uma revisão da revisão? Parecia uma revisão da nota, né? Não impedimento... Opa, peraí que voltou, mas depois... Tipo que a Romênia tá reclamando lá na Olimpíada, da revisão de nota lá da americana, quando achou que ia ter e não... Tivemos 2 mãos na bola, uma indiscutível e outra discutível. Agora sim, o seu Abel Ferreira. Desculpa, foi mais forte do que eu. Abel, eu entendo. Pelo horário. Era pênalti, então? Então, a do Abel não tem discussão. Mão na bola era pênalti. Mas agora vermelho. Sim, ó, eu entendo... Da área técnica. Eu entendo que o técnico fica nervoso ali à beira do gramado. Mas você, Abel, já falou muitas vezes que passa do ponto. E mais uma vez, você passou muito do ponto. Você vai chegar na sua casa, vai ter que falar com a sua esposa, com as suas filhas e explicar mais uma expulsão. E dessa vez, Abel, cá pra nós, uma expulsão extremamente desagradável. Ele perde carros com isso. Sorte que ele tem vários merecidamente, né? Até os gols que ele nem queria ter, mas depois eu acho que ele não vai ter que explicar pra ninguém. Não, a imagem se como ele mesmo diz que ele sempre quer ser uma pessoa melhor, aí eu acho que vale aí o pensamento, né? A gente teve uma dessa, Cristiano Ronaldo e Simeone, né? O Simeone. A do Simeone, se eu não me engano, foi no fim do jogo. Isso. E a do Cristiano... Foi no gol, não foi? A do Cristiano foi no fim do jogo. Tem no Corinthians e As duas foram no fim do jogo. Já com a bola parada. No Morumbi teve um Corinthians e São Paulo, alguém que estava no banco, era o Gabriel, não lembro. Lateral? Não, volante. Que jogou no Palmeiras, lateral, no Internacional. Que 20 anos no tempo, mas teve um Gabriel lateral. Eu sei, filho do Vladimir. Sim, eu sei. Não, e não é disso. Mas o Gabriel, sim, o Gabriel volante mas pô, era mais fácil ser esse Gabriel, filho do... Eu acho que foi uma comemoração, ele mostrou pra torcida, enfim. Exatamente. E ter sido expulsão. Foi expulso. A gente teve uma vez o Christian, que fez o gol no Morumbi e também fez um gesto com os 2 dedos, né?
Ele faz o gol, sai pra torcida de São Paulo. Mas aí eu acho diferente. Também é um símbolo, também é um ele fez um gesto de torcida. Mas ele fez os dedos. Ele é obsceno, mas também representa alguma coisa. Ele fez o Pacaembu em 2009, depois naquela vitória em 2015 ele faz também no 6-1, na hora do pênalti e tal. Antigamente se fazia mais da banana. Dodô fez isso. Dodô, Luiz Pereira fazia, vários, e era mais aceito. Tinha um que pescava o peixe, aí eu não gostava muito, não. Inclusive a nossa lunática Hermoso, na final da Copa do Mundo, ela deu o dedo do meio para uma jogadora da Inglaterra e não aconteceu nada, só para constar. Mas o problema é a gente que não joga futebol. Exatamente. Entendi. Imagina se a gente jogasse, ia ter tomado 8, querido. O Brasil não joga futebol? Ela disse que não. Ah, não? Pobrezinho. Aqui não tinha que era handball? O que você quer? Sabe o que era? Pela contagem é mais. Era a Rebeca dando umas piruetas na frente dela lá. Eu queria falar que na semana passada eu fui buscar as estatísticas do jogo e na semana passada a estatística do jogo era 19 finalizações pro Flamengo e 2 pro Palmeiras. E eu falei que a postura do Palmeiras era uma postura incompatível com um time do tipo que é o do Palmeiras. É um time bom, é um time competitivo, é um time que briga para ser campeão, é um time muito bem treinado. E eu falei que era incompatível, era inaceitável. O Abel resolveu isso. Resolveu. Porque hoje o Palmeiras fez uma partida compatível. 15 minutos já tá... Uma partida de imposição, uma partida de empurrar o adversário para trás. 20 finalizações. 20 finalizações contra 6 do Flamengo. Contra 5 do Flamengo. Chama a mão. 20 contra 5. E aí eu fui fazer o mesmo exercício que eu fiz. No jogo passado, eu fui olhar uma partida do Campeonato Carioca, Flamengo e Bangu. Certo. E o Bangu tinha chutado mais ao gol do que o Palmeiras. Eu fui buscar também. E achei uma partida do Campeonato Paulista desse ano. Palmeiras e Ituano. Palmeiras 2, Ituano 0. O Palmeiras finalizou 20 vezes. E o Ituano finalizou 6 vezes. O Flamengo fez uma partida de Ituano hoje. E acho que o Tite tem que botar a mão na cabeça e reconhecer isso. A partida do Flamengo hoje foi uma partida paupérrima, uma partida inaceitável para um time como o Flamengo. Então, assim, acho que os dois times precisam botar a mão na consciência. Nem o Palmeiras pode fazer a partida. Não pode, não é que... não pode fazer. Ele tem compromisso além da torcida, compromisso com o que ele pode fazer. Nem o Palmeiras e nem o Flamengo pode fazer uma partida dessa. De não atacar, de não ter a bola, de ser empurrado para trás. O Flamengo hoje fez uma partida de Ituano. O Ituano finalizou mais dentro do Allianz Parque do que o Flamengo. Tem uma informação para lhe dar. O Ituano foi rebaixado à Série A2 e o Flamengo está nas quartas de final da Copa do Brasil. Seria bom a gente ouvir o Tite, né, depois do jogo de hoje, inclusive. Será que vão deixar? O Tite não vai falar. Não vai falar porque o tempo está apertado. Porque o Spindle falou um monte, o Marcos Braz falou um monte. Chutando que sim. Aliás, eu acho que isso daí... Aliás, só um detalhe, o Marcos Braz falou uma coisa que eu também não sabia sobre os empresários. O Marcos Braz tomou o tempo do... Eu falei que eu gostei da entrevista do Já não gostou mais. Mas já não gostei exatamente. Olha, falaram que eu fiz uma foto. Não, ele no fundo aproveitou para falar sobre esse negócio que eu nem sabia. E pra mim, e daí? Assim, tanto e daí a questão do governador entrar ou não entrar e não teve problema, e daí que ele tava com o empresário... Só para constar, e desculpa, claro que ele não pegou o tempo sem querer do Tite. E só para constar, eu elogio o Tite demais e critico o Tite quando tem que criticar. A postura do Tite de duas coisas. A primeira, chegar aos jogos do Campeonato Brasileiro, que está em contrato, que o Tite tem que falar com as detentoras de televisão, a detentora de televisão, e o Tite colocar o auxiliar para falar. Eu, se fosse dono do direito de televisão, não sou eu, mas se fosse eu, mandaria oficialmente uma reclamação pro Flamengo. Com todo o carinho e a competência que tem o Kleber Xavier, com toda a competência que tem o Matheus Bach, eles não são os técnicos do Flamengo, eles são auxiliares. O técnico do Flamengo se chama Tite. Ele tem que falar. Não é falar comigo, não. Ele tem que falar com a torcida do Flamengo. E hoje é grotesco você terminar um jogo desse, os dois treinadores não falaram hoje, em que ele tem explicações a dar. O Flamengo poupou 6 jogadores no fim de semana para hoje fazer essa apresentação. E teve um dia mais de descanso em relação ao Palmeiras. O Flamengo poupou 6 jogadores sendo líder do Campeonato Brasileiro para fazer esse tipo de apresentação, uma apresentação do nível do Ituano. É isso? Então, assim, ele teria que falar. Não é para mim, não. Se eu pudesse, eu já estaria na minha casa essa hora. É para falar com a torcida do Flamengo.
Então, assim, eu elogio pra caramba o Tite, pra mim é um excelente treinador, pra mim é o melhor treinador brasileiro, continuo dizendo, mas essa postura dele, de botar auxiliar pra falar antes do jogo, e isso não está combinado pra falar com o treinador da equipe. E, numa partida como essa, que ele tem explicações a dar, ele não dá entrevista, o voo é fretado? Provavelmente. O voo é fretado. Provavelmente. Então, assim, sai de Guarulhos, né? Eu gosto não, mas enfim, eu acho interessante o fato do Tite em alguns momentos levar o auxiliar. Eu acho ótimo, mas não só o auxiliar falar, os dois falando eu acho ótimo. Ou o Fábio Masseredia falar, que é o preparador físico, que vai trazer, acho que alguns elementos diferentes do que o Tite vai ter ali de cabeça. Hoje seria excelente, por conta de poupar no fim de semana. Eu acho ótimo ter mais alguém para colaborar. Como é o Ramon Dias está sempre com o filho dele. Todas as coletivas do Ramon Dias. Que eu também acho uma questão, porque o Ramon fala muito mais que o Emiliano fala muito mais que o Ramon. Ele tem a questão da língua, né? Acho que ele tem a questão da língua. Mas a Thay tem razão. Muitas respostas quem dá é o filho. Mas eu acho que tudo bem, é comissão técnica cada vez mais. Mas eu tô com várias que antes tinha que ser o Tite. E eu acho que assim, os técnicos cada vez falam menos, né? Na minha época, o problema de não é só isso. O treinador dava entrevista coletiva na véspera do jogo, no pós-jogo. E aí, como joga quarta e domingo, dava coletiva terça, jogava quarta. Quando eu comecei a acompanhar o clube, o treinador falava pelo menos 3 vezes por semana e o pós-jogo. E com com detalhe, né? Não, mas às vezes falava no dia de treino. Falava no dia de treino. Cara, assim, eu vou pegar um exemplo de um clube evidentemente mais próximo, mas e sem jogar, mas jogando um pouquinho, e até responsabilizando colegas meus. Muito que eu aprendi foi vendo treino. Eram pouquíssimos comentaristas que iam em treino. Cara, eu nunca vi 1 minuto de treino do Abel Ferreira. Eu nunca entrei na sala do Abel Ferreira. É uma sala que, dependendo do treinador, eu tomava café com os caras e cornetava pessoalmente. E não estou falando que talvez fosse tão justo, mas assim, a gente pegou até assim, é terrível, assim. Seria mais legal pra gente conversar e até numa boa charla mesmo, trocar ideia. O que você está pensando? Por que você fez o treino assim? Cansei de entrar na sala de Emerson Leão, de Vanderlei Luxemburgo, para falar sobre isso. Né? Hoje em dia... Não, mas é assim na Europa, não é assim na Europa. Os caras falam isso no jogo. E assim, e pelo menos, por exemplo, treino no Barcelona, Real Madrid, você vê 15 minutos, ainda que mais. Hoje nem isso. Eu nunca vi uma troca de bola do time do Abel Ferreira. E olha que eu já tive fazendo outros projetos com o Palmeiras, que eu até vi o treino, mas eu falei, não vou nem encostar mesmo, porque não tem jeito, você não tem mais acesso. O Tite não falou, teoricamente, por falta de tempo. Eu, sinceramente, com todo respeito... Triste, né? Até porque ele não foi suspenso. O menino Abel Ferreira não foi falar porque foi expulso. E o João Martins falou inclusive sobre o Daronco. Fala de arbitragem. Era um jogo de tudo ou nada. Era um jogo a eliminar, era um jogo mata-mata, era um jogo que tínhamos que dar a volta, era um jogo que estávamos a perder 2-0. Fomos arrojados, fomos intensos, Este jogo foi um jogo de vida ou morte. Tinha que ser assim. E são jogos que tem que se pôr tudo em causa, tem que se pôr tudo em jogo, e agora vamos ver as consequências. Não sabemos as consequências. Teve uma consequência, fomos eliminados, não conseguimos ultrapassar o Flamengo fez 2 golos, nós só fizemos 1, que contou, e agora vamos ver as consequências, mas uma coisa é certa, no domingo vamos estar o mais forte possível que conseguirmos, e quarta-feira o mais forte possível que conseguimos. Voltando a esse ponto, vamos começar. Anderson Daronco, que é o 5º jogo que faz pelo Palmeiras, todos a decidir. Vou começar. Botafogo de São Paulo lá, foi um 0-0 sofrido, porque todos os toques eram faltas e o Botafogo era fortíssimo nas bolas paradas e ele conseguiu amarrar o jogo de uma maneira tal, se calhar devia estar cansado, mas se calhar pelo juiz já está cansado desde o início da temporada, porque a postura é sempre a mesma. Segundo jogo, foram 5. O segundo jogo, nem conto. O terceiro jogo aqui com o Corinthians, conseguiu expulsar o Rafael Veiga, onde lhe disse que o contexto e o ambiente obrigavam-o a expulsar. Sabe porquê? Estava 2-0 e o estádio estava a fazer barulho, expulsou o Rafael Veiga. Terceiro jogo, Botafogo, lá. Ninguém fala aos 3 minutos de jogo que devia ter expulso o zagueiro. Ninguém falou nada. Sabe o que é que ele disse? É o contexto. Sabe porquê? Estava pressionado antes do jogo. Agora, vamos aqui uma coisa que é, um árbitro que está pressionado antes do jogo começar, isto tem uma palavra que é incompetência. E se um árbitro é pressionado antes do jogo começar, então não pode ser árbitro. E este senhor tem que decidir.
O Rony foi agredido pelo lateral esquerdo, pisado na coxa, onde ele se virou e disse assim: Rony, foi um acidente de trabalho. O Bastos meteu o pé na cabeça do Rony. Se fosse no jogo de hoje era expulsão clara, mas como era Botafogo-Palmeiras, passou impune, não houve nada. Este jogo foi há 15 dias. Eu não entendo como é que a CBF, um árbitro que teve uma postura desta, que se fosse avaliado, tivesse alguém avaliado, tinha dado nota negativa, vem arbitrar um jogo destes de decisão no jogo de hoje. Um árbitro que usa, há aqui pormenores que eu vou dizer, mas é devido à minha parte tática. Um árbitro que usa todas as bolas paradas para conversar com os jogadores, para descansar. Isto é inacreditável nós como treinadores, ver um árbitro que para todos os canteiros e livres para conversar. Onde nós queremos jogar futebol, queremos dar um bom espetáculo. Há pessoas que pagam para vir ver aqui um jogo e nós temos que dar um bom espetáculo. Mas não nos deixam. Arbitrou faltas e faltinhas. E agora vamos falar de outra coisa. VAR. Ué, saímos do VAR. Rapaz. Esse lance aí, é óbvio, é claro que é pênalti? Tá tão escandaloso assim? Para mim, eu não vejo o contato. Eu vejo o Vitor firmando o pé no chão e o Gerson caindo. Ele está muito bem colocado, é bom destacar isso. Sim. E não vejo razão para a chamada de VAR aí, não. Alguém acha que foi pênalti aí? Não. O toque seria no segundo pé do Gerson, né? É. Que já estava caindo. Eu acho que vai ficar no... Como disse o Gacibo uma vez, tem lances que são 5-0 numa mesa de 5 pessoas e lances são 3-2. Vai ficar nisso e, para mim, não vai justificar o... Olha, ninguém fala, vai falar o dirigente para reclamar da arbitragem. Eu não entendi isso. Como se a classificação tenha sido sofrida só por isso. Meu ponto é esse. E aí a gente está caminhando para isso. O pós-jogo, antigamente, ele era o pós-jogo daquela história antiga, do repórter que entra no vestiário, depois ele vira de uma zona mista pasteurizada, depois do cara que fala só na saída do campo, agora ele virou o pós-jogo do dirigente comentando a arbitragem. Sabe, aí eu já acho que esse é um lance assim, que é muito difícil de interpretar, de ver, porque se eu escolher um lado, eu acho que qualquer lado que você escolha, você não está errado. Se o árbitro dá no campo. Né? Pelo seguinte, o Gerson tinha tudo para sair com a bola de frente para o gol, ele não vai se atirar. Então algo aconteceu ali. O pé, é o Vitor Reis, o pé dele, você não vê, você não consegue dimensionar o contato. Sim. Aí, a gente não vê longe, o contato, esse é o problema. De longe você fala, é pênalti. Aí na hora que se aproxima, você não consegue ver. Mas também te afirmar que não foi nada, eu não consigo. Entendeu? Eu acho que é um lance para o momento, para o árbitro. Como no outro lance, por exemplo, o lance do braço. A Renata Ruel acha que foi pênalti, acredita que sim. O Simon que não. A gente vai mostrar na sequência. Agora, ninguém duvida que a bola bateu no braço. Sim, são as interpretações de cada um que são diferentes. O problema para mim é que assim, sempre no Brasil, qualquer interpretação é válida. Porque a gente tem... Então assim, vamos pegar o exemplo desse lance na Premier League. Que a gente sempre fala, que para mim é o... Cara, eu sei que os colegas não concordam, mas para mim não existe comparação assim, do quanto é melhor na Premier League do que nas outras ligas europeias, inclusive. Eu acho que lá é melhor porque todo mundo aceita. Não, eu acho que é melhor porque lá existe um critério muito claro de que é o seguinte, esse lance aqui, ele não seria nem discutido a partir do momento em que o árbitro não marcou, porque a gente não vê na imagem o tal do toque. E se o árbitro tivesse marcado, também ninguém iria discutir. Então você tem um pouco razão. É verdade. O bom é que assim, quando você tem lances e que claramente a decisão precisa ser do árbitro, até porque a imagem de vídeo não mostra nada diferente, acho que é diferente do lance do braço, que é uma coisa interpretativa, da bola tá indo pro gol, não tá indo pro gol, tá vindo de cima para baixo, o braço tá aberto, que é um lance que é um lance interpretativo, mas que no Brasil, o que acontece com todos os lances de arbitragem? Porque ninguém tá discutindo que a bola bateu no braço. Tem gente falando do empurrão no Murilo, eu nem acho que esse tipo de... Isso aí não é empurrão. Mas acho que a questão é o quanto que esse toque é um toque... a interpretação que o Simon fez é uma, que a Renata fez é outra. E no Brasil, esse é o problema. Como toda interpretação acaba sendo válida, é óbvio que o torcedor de um time vai falar uma coisa, o torcedor do outro time vai falar outra coisa, e aí a gente tem as certezas absolutas. E essas certezas absolutas, elas fazem um mal enorme para o futebol brasileiro. Porque assim, basta você definir os padrões. Quando eu falo da Premier League, e eu sei que os companheiros não concordam tanto,
Eu gosto da Premier League porque lá o critério é muito claro. Lá o critério em relação... E claro que vai ter erro lá também. Sim. Vai ter erro crasso em qualquer coisa. Tem erro em Copa do Mundo, tem erro em Euro e tal. Mas lá você tem um critério muito claro. De que o pênalti precisa ser um pênalti muito claro, que o cara teve uma intenção, que o cara fez alguma coisa... Não é o nosso critério. Aqui, muitas vezes, em vários jogos, isso daí seria marcado por Nós temos fases, porque a gente é de fase. Né? A gente tem fase do campeonato que toda bola, todo contato de bola com o braço, com a mão, é marcado pênalti. Aí você tem uma fase do campeonato que isso muda. Agora eu entendi, eu estava tentando entender por que o braço está esticado. Por que o braço está esticado? A Renata vem com o argumento, você pegar a regra, você fala assim, não é uma posição natural. Realmente, assim... Só que, para um zagueiro, o que ele está buscando? O contato ali para não perder a referência do atacante. O atacante. O zagueiro vive do contato, gente. Você está aqui, e não é um contato com falta. Ele precisa sentir. Você está ali. Você precisa saber onde está o cara, vai dar o giro. Só diz que o braço é o seu olho ali. E nesse caso, ele vai para tentar o contato e o Pedro sai, né? Para evitar o contato. Então é natural que o braço esteja esticado. Agora, é uma posição antinatural? Tá bom, marca o pênalti. Eu acredito que isso é da natureza do jogo também, o cara buscar esse contato. Uma coisa é alguém chutar a bola no gol, você tá assim. Cara, ninguém fica assim, você tá tentando dar de goleiro e aí evitar. Agora, essas questões do o que é uma posição antinatural... Então, por isso que você tem que definir padrão. Como é que alguém sobe para cabecear, por exemplo, sem subir com... esse apoio dos braços? Ninguém sobe com o braço aqui. Então é o seguinte, muitos pênaltis são marcados quando o cara está aqui, a bola bate no braço. É natural de quem sobe. Diferente se o cara vai fazer um cruzamento, você está aqui, você botou o braço na frente do corpo aí, né? Você dá um tapa. O problema é assim, acho que a gente precisava... Mas a maneira que se fala na entrevista é isso, que bloqueou o chute, o que não cabe, o que não cabe é, de um lado... Óbvio que foi. Exato. O outro também. Óbvio que não. Só que assim, enquanto tiver uma camisa de um lado e outra camisa do outro, a gente não consegue analisar e apontar soluções para os problemas da arbitragem de uma maneira minimamente irracional. Então, essa irracionalidade na discussão da arbitragem, porque a discussão da arbitragem só acontece nos lances específicos, ela torna impossível a melhora. A melhora são coisas tão óbvias e tão fáceis até de serem feitas. Num começo de campeonato, você mostrar uma série de lances e falar, gente, isso aqui não vai ser mais pênalti, tá? Isso aqui não vai ser mais pênalti, isso não vai... Eu tô pondo tudo, não vai ser mais pênalti, porque eu sou a favor dessa... Sim. Para que a gente pare com esse negócio de que tudo é pênalti. Eu vou te dar um exemplo aqui que foi muito polêmico na Euro até. O lance do Cucurella no Espanha e Alemanha. O braço dele tá aqui, tá abaixado, a bola bate no braço. Aí pênalti no dia seguinte, assim. Olha, teve essa palestra aqui do Rossetti para os árbitros. Ele mostrou um lance exatamente assim e disse: isso não é Roma? Na final da Liga Europa? E ele disse assim: neste lance, eu não espero que vocês marquem pênalti, porque existe uma biomecânica do corpo. Perfeito. E a gente quer que isso seja respeitado. Ponto. O árbitro foi apitar o jogo, tinha isso na cabeça, viu a bola bater aqui no braço e falou: não é pênalti. Só que isso não pode acontecer depois de um jogo. Porque depois de um jogo, vai ter sempre a contaminação clubista que acaba com qualquer Sabe um lance, desculpa, Willi, sabe um lance parecido com esse? Brasil e Croácia, Copa de 2022. Eu não lembro quem era o cara, acho que era o Juranovic. Porque ele tá olhando pra cima assim, a bola bate no braço dele. Não é pênalti também. Sabe? Por isso que eu acho que isso aí também não é. Seria muito mais fácil pra gente aqui, pra ninguém encher o saco da gente. Claro que eu quero... Foram 2 pênaltis. Seria muito mais fácil. Falar, foi pênalti, foi pênalti. Exato, não tinha nem discussão. Ninguém enche o saco, cara. Ó, tem mais 2 lances aqui, a gente está no pique. Quanto tempo mais de programa aí, Dimas? Vamos 9 minutinhos ainda? Tá bom, 7, 8 minutos. Então vamos lá. O lance do gol do Palmeiras que foi anulado, Jean. Então, aqui, cara, tem uma coisa que eu assim, também... infelizmente, a gente tem 2 camisas envolvidas e o olhar vai ser em cima das camisas e tudo mais. Fica muito claro na hora que a linha está sendo traçada ali, que é óbvio, você coloca 1 milímetro para cá, tá no ombro, coloca 1 milímetro para lá, tá no ombro, e onde você largar a linha, ele vai dar impedimento ou não impedimento. Qual é o problema disso ou como você resolve isso? Para mim também é uma questão muito clara e que tem que ser resolvida. Não adianta ficar reclamando desse tipo de lance. Porque esse tipo de lance, cara, assim, aonde quer que o cara coloque a linha ali, você vai ter que acatar e falar, o VAR trabalhou, traçou as 2 linhas e deu impedimento. Então não tem discussão. Se você quer
essa coisa milimétrica, existe uma solução. Uma solução muito clara e que custa dinheiro. E que a CBF deveria, diante do ambiente de desconfiança que a gente tem no futebol brasileiro, deveria ser prioridade da CBF para a próxima temporada, para a segunda metade do campeonato, para o que quer que seja, que é o VAR semiautomático. Porque o VAR semiautomático, ninguém vai discutir, ninguém vai ficar falando que traçou a linha aqui, que traçou a linha ali, que é ridículo, que não é ridículo, vai ser milimétrico. Eu discuto que a gente tenha gols anulados por milímetros, porque não é o conceito. Eu também, cara. Eu sei, mas assim... incomoda muito. Mas no Brasil é melhor, William, porque você tem uma desconfiança tão grande sobre tudo, que é melhor que um computador, né, haja praticamente automaticamente, porque aí você não tem que traçar linhas, né? A única coisa que você pode errar é o momento que a bola está saindo do pé do jogador, mas mesmo para isso você tem uma solução tecnológica. E pronto, aí o computador vai te dizer e ninguém vai poder discutir onde traçou a linha. Mas a CBF não quer gastar dinheiro. Assim que a CBF recebeu 70 milhões de reais pelos naming rights do Campeonato Brasileiro. Acho que dá para comprar alguma coisinha. Opa! Eu faria muito bom uso desse dinheiro. Dá para comprar alguma coisa. Você sabe assim, quando tem esses lances, o que faz quem está fazendo a linha? Aproxima a imagem, né? Quando se aproxima, muito obrigado. O que acontece? Distorce tudo. Parece televisão com tubo. Exato. Para quem não sabe, você sai do PlayStation 5 e vai pro Atari. Um negócio, o telejogo Filco, lembra? Isso, telejogo Filco. Sim. Então você não tem noção do que está sendo feito. Uma sugestão até pro Textor, ele ia se divertir muito com isso. Compra a tecnologia e refaz todos os impedimentos marcados no Brasileirão com a tecnologia para ver quem ganhou, quem perdeu. Porque eu te garanto que muda a maioria. Porque você não sabe. Quem está no VAR, que está ali naquele momento, precisa dar uma resposta. Isso. Só que ninguém... Pressionado, sob questão... Ninguém pode garantir que a resposta de hoje, de ontem, de qualquer estádio que não tenha tecnologia decente, que nem a gente está vendo nos Jogos Olímpicos, né? O negócio você falou, ninguém fala nada. Está ali, se é 1 milímetro e vale para todo mundo, está tudo bem. Todos os milímetros serão respeitados. O problema é que este milímetro aqui pode passar para cá, o outro milímetro. Eu acho que assim, e não é má fé. Então, não é má fé. Falta de tecnologia. Eu acho que é muito importante dizer isso, e esse jogo é um bom exemplo disso, porque assim, é óbvio, quando a gente vê o cara traçando a linha, a gente vê, ele põe um pouquinho para a direita, põe um pouquinho para a esquerda, e a gente vendo fala, tanto aqui como aqui, tudo bem, vai valer. Só que assim, eu só quero fazer o adendo, que é o seguinte. Fecha só pra gente falar do Abel. Se eles estivessem mal intencionados, se o VAR estivesse mal intencionado ao dar o impedimento do Flaco Lopes, como que um VAR mal intencionado não chamaria o árbitro para olhar o pênalti para o Flamengo? Sim. Então, é isso que eu quero dizer. Se o VAR está mal intencionado... Ele faz o serviço completo. Ele faz o serviço completo, ele vai fazer só para um lado. E o VAR... estão reclamando do VAR nas duas pontas, que não chamou para o pênalti e que anulou o gol do Palmeiras. Então não é má intenção. Por falar em VAR, desculpa, a gente só estou na correria aqui porque falta muito pouco para acabar. Eu não queria deixar esse lance de lado. A expulsão do Abel. Falar em VAR, né? Lá foi o Daronco. Falar o quê? Gente. Opa! Isso realmente eu nunca tinha visto. Tá aí, assim, eu também não. Quanto tempo a gente tem o VAR? Já tem uns 7, 8 anos. Então, Léo, o VAR para analisar. O VAR do onde ele pôs a... Olha, essa aí... Mas essa carga é faltosa? Carga... É o VAR da vara? Que isso? Mas essa hora já pode, né? Essa hora já pode. Teve intensidade? A carga é faltosa? Teve intensidade? É agressivo? Era isso aí, com uma força desproporcional. Eu juro que isso parece quadro do Porta dos Fundos. Isso aí é querer espetacularizar. É um movimento antinatural. Isso é antinatural. É antinatural. Mas é querer espetacularizar uma situação, sabe? Isso aí, assim, os árbitros se comunicam, você já canta no ouvido dele, ele vai lá, sabe? Não precisa fazer essa cena, né? Eu até acho que é discussão, tá? Eu acho que isso é... Mas usar o VAR... Usar isso foi demais, até porque, cara, assim, nós estamos ferrados. Agora estamos ferrados, porque esse jogo, evidentemente... Agora estamos ferrados. Por que acontece? Esse jogo, evidentemente, foi um jogo de uma visibilidade enorme. Sim. Então tava todo mundo assistindo.
Eu não tenho dúvida de que a partir de agora vai ser um tal de chamar o VAR para ver um chutando a garrafa, o outro batendo no tambor. Estamos ferrados, cara. O VAR que já agia bastante, ele vai começar a aparecer o tempo todo para chamar para olhar o técnico. Só para não ser injusto e talvez não tratar com ineditismo, vocês lembram da expulsão do Gabigol na final da Libertadores de 2019? Que ninguém entendia porque ele tinha sido expulso. Foi por isso? Ele é expulso por sacudir as partes baixas na direção da torcida e o VAR sinaliza o árbitro de campo. Isso aí, bem lembrado. Lá como cá. Bem lembrado. O constrangedor e a presidente do Palmeiras tentando explicar isso. Há alguns anos o glorioso Givanildo também, né? Então. Aliás, a foto é maravilhosa. Você também pega uma foto do Givanildo, é aqui. Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Isso aí foi mais um react aqui nos canais Paraquedista Rubro Negro e na página Amaury de Paula Santos. Após a vitória ontem após a classificação ontem sobre o Palmeiras, o Flamengo desembarcou às 3h pouca da madrugada aqui no Rio de Janeiro, né? Não tem folga. O elenco se reapresenta hoje na parte da tarde no CT Ninho do Urubu e é a hora da virada de chave. E o Flamengo já treina focado no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, justamente contra o Palmeiras, aqui no Maracanã, né? O ex-árbitro e comentarista Paulo César de Oliveira, né, falou que aquela mão estendida do jogador do Palmeiras não caracteriza pênalti, né? Sacanagem, né? Só pode ser sacanagem. Ele que tem o irmão que aí prejudicou o Diego Ribas em uma expulsão mentindo na súmula, me vem com uma falácia dessa. Tentou arrumar de todas as maneiras desculpas ali no lance do Gerson também, dizendo que o jogador do Palmeiras primeiro tinha pego na bola, aí depois não pegou na bola, aí que ele não veio com o pé alto. Meu irmão, 2 pênaltis claríssimos contra o Flamengo, mas não vou reclamar com relação a isso. Mas um adendo eu deixo aqui. O VAR chamou o Daronco para ir verificar no vídeo o gesto obsceno do Abel Ferreira, mas não chamou para ir verificar o lance da mão estendida dentro da área, bola que o Pedro iria dominar e talvez ali fizesse o gol ou não fizesse, mas que foi pênalti, foi. Leila Pereira falou que o obsceno foi a expulsão do técnico do Palmeiras, né? É complicado, mas chegou aqui, deixa o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, dá aquela moral, nos ajude aí, deixa aquele like maroto, aquele like que nos ajuda bastante. Saudações.